Reflexão da liturgia do 33º domingo do tempo comum. Estamos chegando ao final de mais um ano litúrgico, o ano B, no qual tivemos a companhia do evangelista Marcos. No próximo domingo, celebraremos o 34º e último domingo do tempo comum e do ano litúrgico, com a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Fechamos assim, com chave de ouro, o ano litúrgico, aprendendo sobre o reinado do serviço do qual todos nós fazemos parte. Como todo final de ano, ou de qualquer outro tempo, ciclo ou etapa da vida, é momento de fazer balanços. Balanço de nossas vidas, da realidade que estamos vivendo, das coisas que nos rodeiam, da nossa vida de fé, enfim, é hora de avaliar para melhorar. Assim sendo, devemos colocar na balança o que foi bom e o que poderia ter sido melhor. E para esse balanço, temos leituras de gênero literário apocalíptico, pois esse gênero literário favorece a avaliação e o planejamento. São leituras que falam do final dos tempos, ou mesmo do final do mundo, do julgamento, enfim, da consumação das promessas de Deus que virá para julgar os vivos e os mortos, como rezamos no creio, ou na profissão de nossa fé. Nesse contexto é que temos as leituras deste domingo. A primeira leitura é do livro do profeta Daniel. Seus escritos se assemelham aos livros do Apocalipse, com a diferença de que ele faz parte do Antigo Testamento e o Apocalipse é do Novo. Mas ambos transmitem esperança nos tempos de aflição. Nesse trecho de hoje, ele fala de Miguel, o grande príncipe que levantará para proteger seu povo num tempo de muitas tribulações, nas horas dos grandes apertos. Como é bom saber que há anjos que nos protegem nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação. Eles representam a presença de Deus no meio de nós ou são sinais de Deus entre nós. Anjos não são seres alados que chegam do além, mas podem ser pessoas concretas, de carne e osso, que estendem suas mãos para nos salvar, para apontar caminhos, para nos reerguer de nossas prostrações. O profeta Daniel foi uma espécie de anjo para o seu povo, como eram todos os profetas. Somente quem confia plenamente em Deus sente essa presença protetora nas horas difíceis. Quem não tem fé, ou tem uma fé superficial, nas horas difíceis se sente abandonado por Deus. Mas os que confiam sentem mais de perto a presença de Deus e sabem que Deus não os abandona nas horas difíceis. Esses confiarão na salvação, pois creem que seus nomes estão inscritos no livro, ou seja, que suas boas ações não passaram despercebidas por Deus. Assim, essa primeira leitura fala de julgamento, como professamos na nossa fé. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. No fim dos tempos, diz essa primeira leitura, uns despertarão para a vida eterna, outros para a vergonha e a infâmia eternas. O que isso tem a nos dizer? Essa leitura nos leva a refletir não apenas sobre a vida eterna, mas sobre a vida aqui neste mundo, pois precisamos avaliar bem nossas ações e ver se somos merecedores da vida eterna ou se nossos atos são vergonhosos, fazendo de nós merecedores da vergonha eterna. Portanto, precisamos ser sábios da sabedoria que vem de Deus. Alerta-nos essa primeira leitura. Quem for sábio dessa sabedoria buscará viver as coisas de Deus neste mundo. Esses brilharão diante de Deus como brilha o firmamento. Seremos brilhantes diante de Deus se formos justos e ensinarmos a justiça, se formos bons e fizermos o bem. É esse o segredo da felicidade eterna que revela o profeta Daniel nessa primeira leitura. A segunda leitura da carta aos Hebreus pede que, em vez de ficarmos oferecendo sacrifícios para reparar nossos pecados, tenhamos sempre diante de nós Jesus Cristo, que se ofereceu uma única vez em sacrifício para redimir nossos pecados. Quem confia em Cristo e segue seus ensinamentos, está apto a participar do reino dos céus, das alegrias eternas.
Quem confia vence as dificuldades, os obstáculos, os momentos de tribulação e os inimigos. Esses inimigos serão colocados debaixo dos pés, diz a carta aos Hebreus. O Evangelho fala também de tribulações e de símbolos teofânicos que revelarão o fim de um determinado tempo. Porém, a ênfase não é dada às tribulações, mas à presença de Deus no meio delas, ou seja, de um Deus que acalma as tempestades de nossa vida, que nos socorre nas necessidades, que não nos abandona quando as coisas estão difíceis. Assim sendo, o Evangelho fala de esperança. Por mais difícil que possa parecer as coisas, por mais que tenhamos dificuldade de ver uma luz no fim do túnel, Deus está conosco. No meio de tudo isso, veremos o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Ou seja, Deus é maior do que qualquer tribulação, do que qualquer momento de dificuldade. Mesmo que o mundo pareça ter acabado para nós, se confiarmos em Deus, tudo se acertará e haverá sempre uma oportunidade para recomeçar. É esse amor de Deus que nos é revelado na liturgia deste domingo que antecede o último domingo do ano litúrgico. Um Deus capaz de acalmar as tempestades da nossa vida. Portanto, esse gênero literário que temos nessa época do ano não é para nos colocar medo, mas para nos encorajar para a luta em prol da construção do reino de Deus. Assim sendo, precisamos estar atentos aos sinais. Se conseguimos interpretar os sinais da natureza, por que não conseguiremos interpretar os sinais dos tempos? O evangelista Marcos cita uma parábola para ilustrar a nossa percepção dos sinais. Sinais de Deus. Ele fala da figueira que, ao começar a brotar, dá sinais do fim do inverno e a chegada do verão. Inverno no hemisfério norte é tempo de escuridão, em que as árvores ficam sem folhas, como se estivessem mortas. Elas ficam dormentes, aguardando a chegada do verão para compor a vida, dar brotos, novas folhas. Todos nós temos estações na nossa vida. Assim, há na nossa vida tempo de inverno, tempo de dificuldade e de sofrimento, mas também tempo de alegria, de festa, de esperança. Assim como a natureza é a nossa vida. Ela tem ciclos. Não podemos, nos tempos de aridez, sucumbir às dificuldades destas fases. É preciso fé, esperança, confiança em Deus para poder superar e saber que um tempo novo virá. É esse novo tempo que a liturgia deste domingo anuncia. Estejamos, portanto, preparados para mudanças. São mudanças boas, que nos trarão a alegria de um novo tempo, tempo de recomeço, similar ao ciclo da vida. Com Cristo, veremos esse novo céu e essa nova terra. Refaremos nossa vida e o nosso proceder. Seremos ainda melhores. Tudo isso nos pedem as leituras de hoje. Tenhamos sempre essa confiança e não nos deixemos esmorecer pelas dificuldades, pelos tempos de inverno de nossa vida e pelas noites escuras que atravessamos. A aurora de um novo dia já desponta no horizonte. É hora de nos reerguermos, nos recompormos para poder recomeçar esse novo tempo, não apenas na liturgia, mas também na nossa vida. Portanto, estejamos atentos. É esse o apelo do Evangelho e das demais leituras, que nada desvie nossa atenção. Percebamos, portanto, os sinais de Deus, ou quais são os sinais que Deus nos envia para avaliarmos nossa vida e o nosso tempo. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.